Bom dia, pessoal. Sexta-feira, um calor enorme de manhã, né? Nossa. E hoje a gente vai começar a falar sobre agentes, né? Que são os nossos sistemas distribuídos inteligentes ou sistemas de inteligência artificial distribuída, IAD, ou sistemas distribuídos inteligentes, né? Também conhecido como teoria de agentes ou sistemas orientados a agentes. E para isso, conforme a gente falou, a gente vai rever, de uma certa forma, ah, algumas técnicas de IA que a gente poderia colocar nos nossos agentes, nos nossos processos. E a gente se lembra que a arquitetura orientada a agentes é, depois da arquitetura baseada no modelo cliente-servidor, que é predominante, mas, enfim, talvez mais por razões históricas do que razões técnicas. Mas a gente gostaria de observar melhor, né, essa teoria de agentes, onde a gente tem processos autônomos, capazes de tomar decisões por si só, portanto, e a principal que normalmente comunicam-se via transmissão de mensagens, ou seja, mandando mensagens uns para os outros. Ah, mas principalmente a principal característica é que eles implementam técnicas de inteligência artificial, seja lá o que isso queira dizer. Como vocês já viram em IA, esse tema é um tema um tanto controverso, o da inteligência artificial, e muitas pessoas podem ter alguma resistência a chamar sistemas computacionais de sistemas inteligentes. Embora, mais recentemente, bem recentemente, somente em menos de 10 anos, né, na última década, menos que isso eu diria, é que mais pessoas, isso tem convencido a maior parte das pessoas que sistemas computacionais podem ser inteligentes realmente. Principalmente o pessoal mais técnico e mais cético. Ah, que antes, quando conseguia compreender o que os sistemas computacionais faziam ou como eles implementavam as formas da chamada inteligência artificial, eles diziam: isso aí não é inteligente, isso não é inteligente. Né? Bom, a gente já até deu uma pincelada sobre isso. Muito possivelmente, a partir das redes neurais de várias camadas e com formas diferentes de backpropagation, ficou bastante difícil perceber realmente o que exatamente explicar, né, como exatamente se dava o raciocínio e a tomada de decisão. E daí eu acho que esse foi um dos fatores porque muita gente começou a chamar os sistemas de inteligentes. Bom, então, tem várias características que a gente poderia ou não chamar de inteligentes, como, por exemplo, tomada de decisão, aprendizagem, sentimento, sei lá, né? Cada um poderia colocar suas próprias características. Vocês provavelmente já devem ter visto alguns filmes sobre IA, bem no comecinho de uma aula da primeira, acho que da segunda aula de IA, do, do curso de jogos à noite, né? Tá lá no YouTube, no meu canal. Daí eu coloquei uns filmes que falavam desde do começo do cinema falado, eu não coloquei cinema mudo, mas assim, logo no começo, e até bem mais recentemente, né? Enfim, Black Mirror, coisas assim. De filmes, de imagens que ficam na cabeça de todo mundo sobre sistemas inteligentes, sobre eles dominando os seres humanos, sempre teve uma coisa assim. Enfim. E nessa linha, então, a gente vai falar de técnicas de IA, a gente vai falar de fuzzy,
de computação evolutiva, de neurais, de sistemas de recomendação e assim por diante. Algumas talvez num nível de complexidade menor do que o que vocês já viram, e já peço desculpa adiantado, mas a partir da conversa que a gente teve sobre IA, daí a opção, pelo que eu me lembre, foi da gente rever as técnicas e talvez detalhar um pouco mais alguns aspectos. Beleza? O nosso foco é entender cada uma das técnicas, cada uma das e enxergar uma aplicação. E se eu quiser implementar, em particular em neurais, a gente tem um monte de plataformas, tal, mas para as outras técnicas, talvez a gente precise implementar. Mas implementar pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. E é isso que a gente vai começar a ver hoje, quando a gente falar de fuzzy, que é o nosso primeiro tema, então. Beleza? Então, acho que já apareceu para vocês. Só me confirma aqui como a minha impressão é que está todo mundo quietinho, né? Enfim, coloca um ok só para eu saber que o som está de boa e que vocês estão vendo os slides. Tá, Valeu. tudo certo, professor. Valeu, obrigado. Então, bom. Então vamos lá. Deixa eu mudar para cá. É uma fuzzy. O primeiro artigo sobre fuzzy foi do Zadek, que é um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele era professor emérito quando eu fazia. Nossa, ele, acho que talvez nem esteja vivo mais. Tenho medo até de procurar. Enfim, na época, isso meados da década de 90, ele já era aposentado e ele era emérito lá da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ou seja, ele é um cara, né? Porque, enfim, ele só ia lá dar algumas palestras, fazer umas coisas assim. O primeiro paper dele, onde ele introduziu, apresentou essa teoria, é de 65, bem mais antiga ainda. E o texto chamava Lógica Fuzzy, Fuzzy Logic. E daí, só que ainda na década de 1960, ele publicou um outro artigo, também numa revista importante, numa I3E, não sei o quê, chamando de Fuzzy Sets, que eu vou chamar de conjuntos fuzzy, beleza? Onde ele reconhecia que fuzzy não era uma lógica, faltava algumas propriedades lá, fechamento, enfim. Não era uma lógica, ele dizia que aquilo lá não podia ser chamado de lógica e que o nome mais adequado, que ele estava repropondo, vamos dizer assim, era conjuntos fuzzy. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje a gente ouve falar muito em lógica fuzzy, mas isso ainda na década de 1960, o próprio criador já tinha reconhecido que isso não é uma lógica. Então, embora a gente vá ouvir muito falar lógica fuzzy, sistema de lógica fuzzy, pelo menos aqui dentro da universidade, né, no sentido lógico, assim, nesse ambiente assim, a gente não vai chamar de lógica fuzzy. O próprio cara falou que não era uma lógica. Enfim, e a gente vai chamar de fuzzy, ou sistemas fuzzy, ou conjuntos fuzzy. Fuzzy normalmente é traduzido como nebulosos ou difusos. Normalmente o pessoal do Sul traduz como difuso. O pessoal aqui de São Paulo normalmente traduz como nebuloso. E no Nordeste tem essa diferença. Normalmente quem fez doutorado aqui no Sudeste chama de nebuloso. E quem tem mais contato com o pessoal do Sul chama de difuso. Tá bom? Mas eu vou chamar de fuzzy normalmente. Bom, isso aí, só para a gente falar sobre o termo primeiro. Agora vamos falar sobre o que é e como a gente usa. Eu vou ler esse slide aí, que eu tentei colocar em poucas palavras. Tá? Ela pode ser vista como uma generalização da teoria dos conjuntos.
e permite implementação de sistemas flexíveis e adaptáveis. A gente sabe que a teoria dos conjuntos é uma das formas de base da gente enxergar a computação, quando a gente podia enxergar 0 e 1 como pertence e não pertence, e os operadores básicos, por exemplo, ou tipo, x per... Imagina dois conjuntos, A e B, dois elementos, x e y, beleza? A gente podia dizer que x pertence a A ou B como A união B. Se x pertencer a A união B, ele vai pertencer a A or B. Concorda? E para ele pertencer a A e B ao mesmo tempo, ele teria que pertencer desculpa, união no caso do OR, não sei o que eu falei, tá? E intersecção no caso do AND, tá? Ele teria que pertencer a A e B ao mesmo tempo, ou seja, pertencer à intersecção entre os conjuntos A e B. De boa? A gente poderia, tipo, o pertence, not pertence seria não pertence, assim como not 1 é 0 e vice-versa, not 0 é 1 e tal. Então a gente poderia derivar um monte de coisas de computação a partir da observação da teoria de conjuntos, e muitas das construções básicas que a gente tem é baseada na teoria de conjuntos. Tá? Bom, e serve para implementar sistemas flexíveis e adaptáveis, e uma coisa importante é que é muito útil para tratar informações incertas, incompletas e inconsistentes. E por que isso pode ser muito útil para sistemas distribuídos complexos? Porque muitas vezes a gente vai ter esse tipo de informação incerta, incompleta e inconsistente. Exemplos de informações assim? Por exemplo, informação incerta. Eu recebi um dado de um ponto do meu sistema dizendo que a situação num certo ponto está de um certo jeito. Por exemplo, que a temperatura na PUC está de tal jeito. Ou se eu tiver um sistema de controle de tráfego, que o cruzamento entre a Maria Monteiro e a não sei o que lá tá de tal jeito. Beleza? Só que essa informação eu posso não ter recebido as últimas atualizações como eu poderia esperar. E a informação que eu tenho pode ser referente a há bastante tempo. Ou seja, eu posso não ter certeza se aquele ponto do sistema distribuído, da rede, está daquele jeito ainda. Então, eu não tenho certeza. Minha informação pode ser incerta. Minha informação pode ser incerta. Uma outra coisa é, às vezes eu recebi informações sobre vários locais, mas tem um local que eu não tenho informação. Então, minha informação pode ser incompleta. Beleza? E posso também ter recebido duas informações diferentes sobre o mesmo local. Alguém relatando, olha, em tal lugar está desse jeito, e uma outra pessoa, um outro host, né, um outro agente, relatando, olha, naquele mesmo lugar está de outro jeito. Ou seja, eu tenho informações inconsistentes. E ainda assim eu tenho que tomar decisões. Né? Eu sou um agente, eu preciso tomar decisões, muitas vezes em tempo real, e preciso lidar com esse tipo de informações, incertas, incompletas e inconsistentes. Para sistemas complexos e distribuídos, a gente pode imaginar que não deve ser incomum a gente ter que fazer isso, lidar com esse tipo de informação e com esse tipo de falhas que podem acontecer. Né? Algum sistema pode não ter conseguido captar, medir uma informação, um sensor, pode ter havido problema no processamento, pode ter havido problema na transmissão, etc. Tá bom? Então, pode ser bem útil isso para a gente. Vamos dar uma olhada em alguns antecedentes para a gente... Vamos ver o que tem aqui. Tá. Aqui da teoria dos conjuntos, né, que a gente estava falando. Então, se eu tenho um elemento que pertence a A, ele pode pertencer a B, ele pode pertencer a A união com B, que não está explícito aí, mas enfim, né, dá para a gente perceber bem, dá para a gente imaginar bem, e A
intersecção B, que seria A e B. Tá. Nos conjuntos fuzzy, eu tenho um conjunto. Imagina um desses conjuntos, o B, por exemplo. É esse conjunto aí. Ele está meio fuzzy, ele está meio nebuloso. E eu tenho um elemento, que é esse X aí. E daí ele pertence a esse conjunto ou ele não pertence a esse conjunto? Esse conjunto tem uma borda difusa, né? Que não é muito bem definida. E eu não sei muito bem. Pertence, mas pertence mais ou menos. Tá bom? Então, é essa ideia assim de base que a gente vai trabalhar. A gente ter conjuntos cujas bordas não são tão bem definidas. Então, eu posso ter dificuldades em dizer se o elemento X pertence ou não pertence ao conjunto. Ou seja, atribui valor 1 ou valor 0. Pertence ou não pertence ao conjunto. Bom, vamos ver alguns exemplos de sistema de tomada de controle baseada em conjuntos, em lógica. Lógica binária, por exemplo. Nosso exemplo vai ser, eu tenho um aparelho de ar-condicionado, eu tenho uma temperatura-alvo, no caso, exemplo, é 20 graus, e vou implementar um sistema automático para controlar o motor, o aparelho, tá bom? Primeiro caso, baseado em lógica binária mesmo, só aí vou fazer um controlador binário, um controlador on-off, tá? Ligado e desligado. Minha implementação pode ser muito simples, baseada nessa, né, lógica binária. Então, ó, se a temperatura for maior que 20, eu ligo. Se não, desligo. Bem simples o meu algoritmozinho, né? Tá? Esse seria assim, o nosso protótipo do algoritmo de controle. Muitíssimo simples. E do lado direito eu coloco a função de controle. Então, até 20 graus, o motor, né, o aparelho está desligado, que eu estou representando como zero. Zero está desligado. E acima de 20 graus, ele está ligado. Tá tá on. De boa? Ótimo. Bem facinho de implementar, baseado em lógica binária. Bom, por outro lado, como a gente pode observar, essa função não é contínua. Ela tem uma descontinuidade bem na nossa temperatura-alvo, 20. Tá? O que faz essa continuidade, essa descontinuidade? Ela pode causar algum problema para a gente. Então, só observando a função de controle, isso a gente vai fazer em redes neurais também, a gente pode ver que essa função não é contínua, não é diferenciável, então isso pode trazer alguns problemas. Que problemas a gente poderia já imaginar que esse tipo de perfil de função daria para a gente? Exatamente no ponto de descontinuidade, no nosso alvo, 20 graus, vai imaginar que a temperatura da sala tivesse em 30 graus. Beleza? Daí eu vou aplicar o algoritmo, o motor ia ligar. Aí o nosso ar-condicionado só esfria, tá? Ele não esquenta. Se ele fosse esquentar, ia ser só fazer a mesma análise de forma simétrica, tá? Para temperaturas menores, para aumentar a temperatura. Então, para simplificar, nosso aparelho só esfria, tá bom? Daí a gente só se preocupa com um lado da função de controle, assim, enfim, com sentido só. Aí, estava 30 graus, liguei o aparelho, a temperatura vai baixando, e como a temperatura, ou enquanto a temperatura estiver maior que 20, ele está ligado lá, observa o nosso algoritmozinho, ou a função de controle. Exatamente quando a temperatura atingir 20 graus, ou o sensor for ligeiramente menor que 20 graus, o motor vai chavear, o motor vai desligar. Beleza? E daí ele está, por exemplo, com 19,8 graus. Aí vai tendo as trocas de calor, tal, a temperatura vai subindo, aí a próxima vez que em algum momento, logo depois, o sensor vai captar 20,1 graus. E daí, no nosso algoritmozinho lá, no nosso if lá da esquerda, ele vai ligar. E depois vai esfriar, vai chegar a 20 graus, vai desligar. Depois troca um pouquinho de calor, liga, depois desliga. Ele vai ficar chaveando bem nesse ponto de descontinuidade da função. Então, a gente vê
que isso aí poderia causar, por exemplo, sei lá, um desgaste no motor, né, diminuir a vida útil dele, ou aumentar o consumo de energia elétrica, coisas assim. Enfim, essa função de controle provavelmente não é a nossa função de controle ideal. Então eu vou procurar outras formas de fazer o controle do nosso aparelho. Podia fazer um sistema proporcional. E daí eu já passo a ter uma função contínua. Sistemas proporcionais são bem comuns para a gente. Então, às vezes, a gente tem esses aparelhos, entre aspas, automáticos, assim, daí a gente fixa a temperatura-alvo. Nesse nosso exemplo, a gente continua fixando no 20. E a gente observa que se o ambiente, o carro, por exemplo, estiver muito quente, ele liga toda. E conforme ele vai se aproximando da temperatura-alvo, ele vai diminuindo a potência, né? Para ficar mais confortável, para gastar menos energia e assim por diante. Legal? Fica bem mais confortável. E esse conforto é refletido até no perfil dessa nossa curva de controle aí, né? Desse nosso gráfico de controle. Beleza? Tá? Já é contínuo. E essa suavidade já é dar esse degrau aí, entre 20 e 30 graus, no nosso exemplo. Lógico, eu podia fazer um degrau de outra forma, por exemplo, entre 20 e 40 graus eu faria proporcional. Por exemplo, no nosso exemplo lá, 30 graus ele está com 50% da potência. Conforme ele vai se aproximando de 20 graus, a potência dele vai diminuindo linearmente. Tá bom? Legal. A gente já está com uma função muito melhor, muito mais confortável, mas a gente já tem uma função contínua, mas tem pontos de derivada zero, que a gente tem esses pontos aqui, ó, do 20 e do 30. Por exemplo, aqui, além na verdade, a gente tem um problema maior ainda que isso, que ele não é simplesmente um ponto de mínimo ou de máximo. Ele tem isso aqui, ó, né? E o que aconteceria nesse ponto? Ia acontecer uma coisa similar à que aconteceu anteriormente, que seria o motor tá ligado e ia diminuindo a temperatura. Deixa eu ver se aparece uma. Tá. Ia diminuindo a temperatura. Quando chegasse em 20 graus, desligaria. E daí trocaria calor, aumentaria um pouquinho mais de 20 graus, aí ligaria. E daí eu poderia ter um chaveamento aqui também, no entorno da minha temperatura-alvo. Tá bom? Mas já melhorou bastante. Mas talvez eu ainda possa conseguir melhorar mais um pouco. Uma outra possibilidade seria eu fazer baseado em multivalores. Por exemplo, até 20 graus eu deixo desligado. Acima de 40 graus eu deixo ligado com potência máxima. Entre 20 e 25 graus eu deixo com 25% da potência. Entre 25 e 30 graus com 50% da potência. Entre 30 e 40 graus eu deixo com 75% da potência. Legal? Tá? Uma outra forma baseada em lógica multivalorada. Tá? Eu não coloquei o algoritmo aqui do lado, enfim, isso aí acho que é bem de boa, né? E daí a gente pode imaginar que a gente também teria esses problemas aqui nos pontos de descontinuidade. Tá. Como seria uma forma que talvez eu gostaria de obter? Eu gostaria talvez de obter um gráfico de controle, um perfil de controle mais suave para minha curva de controle, né? Que tudo bem se tivesse uma temperatura muito alta, eu poderia ligar com 100% de potência, mas conforme fosse se aproximando da minha temperatura-alvo, eu teria uma, sei lá, uma queda mais suave da temperatura. Mais ainda, se eu conseguisse no entorno da minha temperatura-alvo, um sistema que se adaptasse à troca de calor com o ambiente. Ou seja, o calor que tivesse entrando, sendo trocado com o ambiente, seria compensado pelo aparelho, tá? O aparelho retirar o calor do ambiente.
e daí achar um ponto de equilíbrio, onde o aparelho funcionasse suavemente o suficiente para compensar a entrada de calor no ambiente, tá? Seria alguma coisa nesse entorno aqui do meu alvo. Nossa, imagina se eu conseguisse isso, podia ser uma boa alternativa, tá? Pensando nisso, daí vem a ideia dos sistemas fuzzy. A gente poderia estender um pouquinho mais isso para sistemas multidimensionais, né? Onde eu teria não só uma entrada, que seria, por exemplo, um sensor de temperatura, mas outras entradas. Por exemplo, eu gostaria de ajustar meu aparelho de ar-condicionado também, não só com a temperatura interna, mas talvez com a temperatura externa também, né? Pela diferença de temperatura, talvez pudesse me dar algum essa informação podia ter algum valor para o meu sistema de controle. Também o número de pessoas que estão dentro do ambiente, ou o tamanho do ambiente, né, o volume do ambiente. Talvez pudesse me dar alguma dica também sobre isso. Quantos equipamentos tem ligados? Quantos notebooks, por exemplo, tem ligados que vão, sei lá, gerar calor? Né? Janelas, sei lá, interfaces externas também. Enfim, eu podia ter um monte de outras variáveis, de um monte de outras informações que poderiam alimentar esse meu sistema. E daí, ao invés de eu ter esse eixo aqui, eu podia ter um outro eixo aqui que poderia me falar da quantidade de pessoas, e um outro eixo que podia me falar da temperatura externa e etc. Tá? E eu teria, me perdoem, eu sou horrível para desenhar, um sistema de controle talvez mais ou menos assim. E a minha ideia seria tentar levar na boa o desenho, assim, tentar entender isso aqui, que eu sou péssimo para desenhar. Que seria assim, se eu tiver uma pequena variação em algum dos dados de entrada, por exemplo, imagina que esse eixo é o das temperaturas. Se eu tiver uma pequena variação na temperatura, que podia ser algum erro na temperatura, lembra das informações incertas, incompletas, inconsistentes? Se eu pudesse ter um pequeno erro na medição da temperatura, eu teria um pequeno erro também só aqui no eixo da saída, que seria a potência do aparelho. Ao contrário daquela lógica multivalorada, da lógica binária, né? Que faz, por exemplo, de 19.999 para 20.0001 tomar decisões completamente diferentes, uma de deixar ligado, outra de deixar desligado, né? Então, pequenas variações nas entradas iriam causar pequenas variações na saída, tá? Como em funções gradiente, por exemplo, tá bom? Essa é a ideia. Bom, legal. Então, essa que é nosso ponto de partida. Agora vamos falar da solução propriamente dita. Primeira, primeira construção diferente, aí naquela teoria de conjuntos lá, é classificar as minhas variáveis de entrada, né? Por exemplo, as temperaturas, pelo que o Zadé chamou de variáveis linguísticas. E daí poder associar várias funções a essas variáveis linguísticas. Do tipo assim, ó, podia ter funções para temperatura, que podiam me dizer temperaturas baixas, médias e altas, e daí isso aí, né, ou aí mais triangulares, assim, ó, tá? Mais trapezoidais. Então, podia ter funções que me falavam frio, morno ou quente. Podia falar, deixa eu ver, que? Altura, baixo, mediano ou alto, né? E daí o que isso está falando aqui é tipo dos perfis das funções mais triangulares, trapezoidais, senoidais, etc. Então aqui eu também podia falar dessa função de meia-idade. Tá bom? E vamos observar uma em particular. Bom,
É bom a gente frisar que, normalmente, a gente pensaria em usar funções também sem esses bicos aqui, também mais suaves, né? Como, por exemplo, essa aqui. O que acontece na prática, para quem implementa bastante sistemas fuzzy, é que, normalmente, a maior parte das pessoas acha que não vale a pena implementar funções assim. Quase todo mundo implementa funções triangulares. Eu gosto de implementar funções triangulares também. O processamento é muito, muito rápido e a gente consegue a definição pela quantidade de funções. Já vou falar sobre isso. Então, nos nossos exemplos, eu vou usar funções triangulares, tá bom? Por exemplo, essa. Então, isso aqui é uma função de uma variável que eu posso chamar de altura ou estatura, não importa, tá bom? E eu dividi o domínio aqui das alturas aqui, tá? Nesse eixo. E aqui, no eixo, vou chamar de X, tá? Nesse aqui, tá? E aqui no eixo vertical, vou chamar de Y, tá? Meio por padrão. E no eixo Y, eu tenho a função de pertinência dessa minha variável linguística altura, normalmente chamada de mi. Bom, meu mouse sumiu, deixa sem ele mesmo. Ai, sei lá, acho que tá piscando aí para vocês. Bom, enfim, mas tá aí. Não tem tanta informação no gráfico também, acho que dá para seguir. Esse mi. E daí vai variar entre 0 e 1. Tipo, entre verdadeiro e falso. Só que ao invés dele só poder assumir, como na lógica binária, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ele pode assumir qualquer valor contínuo, né? Nesse intervalo entre 0 e 1. Tá bom? E aqui no domínio dos valores, no eixo X, isso tem a ver com o domínio da minha variável altura. Vou colocar aqui de, sei lá, coloco lá o tanto que eu achar, tá bom? Aí eu representei o centro disso aí. Por essa variável linguística altura, eu posso ter várias funções de pertinência, tá? Por exemplo, isso aqui é um exemplo, obviamente, né? Uma suposição. Por exemplo, quando eu diria que alguém tem estatura média, que é essa função aqui bem no meio em azul, tá? Bem no meio. Média, estatura média. Então, ó, se uma pessoa tiver 1,75 m, segundo essa interpretação minha, eu vou dizer, olha, 1,75 m, eu vou subir lá, só vai cruzar com essa função azul, que é a estatura média. E eu vou dizer, olha, uma pessoa de 1,75 m tem estatura média com certeza 1, ou com probabilidade 1, ou 100% das pessoas consideram uma pessoa de 1,75 m de estatura média. Tá bom? Algumas interpretações para isso, então. Tá? 100% de certeza ou 100% das pessoas, ou grau de pertinência 1 só. Tá bom? Conforme eu vou me distanciando de 1,75 m para mais, por exemplo, eu vou perdendo, olha, de 1 eu vou diminuindo aqui. Eu vou perdendo a certeza que essa pessoa tem estatura média e vou aumentando a certeza que a pessoa é alta, tá? Bom observar que, por exemplo, para a estatura média, ó, ela tá aqui, né? Começa aqui, aqui, e abaixo de 1,65 m ela está no zero. Acima de 1,85 m ela está no zero. Nessa nossa interpretação, eu diria que quem tiver menos que 1,65 m, eu diria que ela tem a estatura média com 0% de certeza. E a mesma coisa para 1,85 m. Nas outras funções, eu não desenhei o zero. Então, todo mundo que não tiver aqui, ó, por exemplo, muito alto está aqui, ó, ela continua aqui, tá? No zero no resto. Eu não desenhei por razões óbvias, né? Senão ia virar uma bagunça esse desenho, tá bom? Bom, de novo então, acho que agora todo mundo já entendeu. Conforme eu vou aumentando, me distanciando de 1,75 m, eu vou perdendo a chance, eu estou olhando aqui no eixo Y, estou perdendo a certeza de que a pessoa tem estatura média e estou aumentando a certeza de que ela tem estatura alta.
Até que quando eu chegar em 1,85 m, eu vou dizer, não, esse cara não tem estatura média. Cadê meu mouse? Ele, com 100% de certeza, tem estatura alta. Beleza? E a mesma coisa para os demais. De boa? Deu para entender isso aqui? Coloca aí no chat enquanto eu faço chamada. Todo mundo seguindo? Joia. Hoje é dia 2. Tá. Então, chamada por enquanto, tá? Adriano, Alexandre, Augusto, Bruno, Caio, Caroline, Cauê, Eric, Fábio, Gabriel, Gabriela, Giovanni, Jefferson, João Pedro, Zé Vitor, Leonardo, Lucas, Marcelino, Marcos, Maria Antônia, Matheus, Nicolas, Paulo, Pedro, Stephanie, Tomás e Iago. Beleza, todo mundo logado, todo mundo presente. Bom, joia. Vamos voltar então. Legal. Já entendemos as funções de pertinência. Agora, vamos falar sobre fuzzy, observando um exemplo de modelagem de sistema e de tomada de decisão, tá bom? Não é uma técnica muito complicada, então eu já vou fazer direto, tá? Então, suponha que a gente queira controlar aquele aparelho de ar-condicionado de uma sala lá, e a gente quer fazer um sisteminha de controle automático fuzzy, tá bom? Então, vai lá. O que eu preciso fazer para modelar e implementar esse sistema de controle? Então, nosso problema é esse daí do ar-condicionado, do condicionador de ar, vou chamar de ar-condicionado mesmo. Primeira coisa é identificar quem são as nossas variáveis de entrada e quem são as nossas variáveis de saída. Vocês vão ver que se aumentasse o número de variáveis ia dar a mesma coisa. Por razões didáticas, né, para a gente conseguir entender o exemplo, eu coloquei só 2 variáveis de entrada e uma variável de saída. Que um pouco a gente discute o que aconteceria se a gente tivesse mais e, enfim, tá bom? Que diferença teria? Do ponto de vista de modelagem, né, do ponto de vista lógico de projeto, daí é a mesma coisa. Tá? Então, identificação das variáveis de entrada e das variáveis de saída. Então, identifiquei 2 variáveis de entrada. Primeiro, a temperatura da sala e a quantidade de pessoas presentes. Tá? E a variável de saída é a potência do aparelho, que vai ser dada em percentagem. Vou modelar a temperatura. Daí vou fazer aquelas funções de pertinência para variável, para cada uma das variáveis de entrada e para cada uma das variáveis de saída. Daí eu vou colocar aqui meu domínio de valores, tá? Por exemplo, estou supondo que a temperatura pode estar de 0 a 50 graus, por exemplo, sei lá, né? Podia continuar aqui para a esquerda, mas enfim, tá? Só que é só um exemplo. E daí vou colocar as minhas funções de pertinência aqui. Temperatura normal aqui está centrada em 20, de 20 a 30. Antes de 20 graus eu diria que está frio. Para de 20 a 40 graus centrado em 30 eu diria que está quente. E acima de 30 graus, e principalmente a partir de 40 graus, eu diria que está muito quente. Legal? Colocaria as minhas funções de pertinência aí. Parênteses. A diferença que vocês fariam num sistema real seria colocar um monte de funções de pertinência. Normalmente, eu coloco 10. Se o domínio for muito grande, eu coloco mais, tá? Então, eu separaria o nosso domínio aqui, ó, de 10 a 50 graus,
em 10 intervalos, por exemplo, para ter 10 funções de pertinência, tá bom? E daí chamaria a função de F1, ou T1, T2, T3, tá? De temperatura, ou T0, T1, T2, enfim, como cada um preferir, tá? Daí, para não ter... Mas aqui, eu coloquei 4, vocês vão ver por quê daqui um pouco, para ficar mais visível depois nas nossas estruturas da frente. E, enfim, para conseguir dar nomes também, tá? Para ficar mais visível a tomada de decisão, tá? Vou fazer a mesma coisa para outra variável de entrada, que é número de pessoas. Então, eu pego aqui o domínio aqui da capacidade da sala. A sala, sei lá, cabem, sei lá, 60 pessoas, suponho, tá? E daí divido esse intervalo aqui em funções. Então, por exemplo, o número de pessoas pode ser muito pequeno, se tiver de 0 a 20, ou um número pequeno, ou um número médio de pessoas, aqui centrado em 30 pessoas. Pode ter um número muito grande de pessoas na sala, ou um número muito grande de pessoas na sala. Tá bom? E vou fazer a mesma coisa, então, vou fazer isso para todas as variáveis de entrada, sempre normalmente com funções triangulares, tá? Posso usar outras também, claro, e com várias funções aqui. Então, a granularidade disso vai dar um refinamento na qualidade da minha decisão de controle, tá bom? Então, dividiria meu intervalo em 10 funções, por exemplo. Aqui a gente está com 5 no nosso exemplo, tá? Vou fazer isso para cada uma das variáveis de entrada e para cada uma das variáveis de saída. Nossa variável de saída é potência, e daí divido o meu domínio das potências de 0 a 100% também do mesmo jeito. E coloco potência muito baixa, baixa, média, alta e muito alto. Tá bom? Que termina aqui. De boa? Mesma coisa, igualzinho. Bom, agora, lembra que na IA, uma das primeiras conquistas da IA, que deu origem década de final da década de 60, década de 70, que deu origem a, nossa, um monte de coisas, né, de computador Prolog, hardware Prolog, né, projeto quinta geração do Japão, que era fazer um computador hardware inteligente. Naquela época, lá era a década de 80. Eles investiram, nossa, muito, muito dinheiro, muitas centenas de milhões de dólares, que na época não se falava nessa coisa do bilhão de dólares, que hoje ficou mais comum, né? Mas eles investiram várias centenas de milhões de dólares na década de 1980 para construir esse computador. Não foi construído, mas foi a partir disso que o Japão, sei lá, começou a ser líder em várias coisas de IA, e principalmente na robótica, enfim, né? Que começou nos robôs da indústria manufatureira, né? Da indústria automobilística, por exemplo, e enfim. E o que deu origem a isso foram os sistemas especialistas. Né? Vocês lembram do MySim, que era aquele sistema especialista que fazia diagnóstico médico para doenças infecto-contagiosas. E ele ficou super famoso, relembrando, porque ele acertava mais diagnósticos do que os médicos americanos recém-formados, em média. Então, isso foi sei lá, um marco na época. E quando observavam o projeto e a implementação dos sistemas especialistas, os caras viam que era uma série de regras de produção. Que eram regras de produção? Eram regras do tipo, se condição e condição, então. Se não, se condição e condição e condição, então conclusão. Se não, etc. Tá? Então, se o cara está com sintoma tal e sintoma tal e sintoma tal, então o cara está com doença tal. Se não, se o cara está com sintoma tal e tal e tal, então o cara está com doença tal. Né? Beleza. Mas o que a gente traz disso aí também é que isso aí tem um grande poder de representação e de tomada de decisão, tanto que foi um super impacto na época. Bom, os sistemas fuzzy clássicos também fazem a mesma coisa, só que ao invés de fazer com lógica binária, né, que depois virou Prolog, por exemplo, né, tipo conclusão C, tipo, sei lá,
irmão C, tio C, que é o dois pontos hífen, né? Que é o implica ao contrário, né? Tipo, da direita para a esquerda. C, cláusula 1, vírgula, que é o E. Cláusula 1, E, cláusula 2, E, cláusula 3, ponto. Aí que você vai para outra cláusula é o else. Else, tio também pode ser C. Cláusula 1, E, cláusula 2, E, cláusula 3. Virou até uma linguagem de programação que década de 80 e 90 provavelmente foi a mais usada, né? Para implementar esse tipo de sistemas baseados em regras, sistemas especialistas, tá bom? Fuzzy é do mesmo jeito, só que fuzzy clássico, tá? Primeiro. Só que com regras de produção fuzzy. Então vamos dar uma olhada. As regras de produção seriam: se a temperatura está quente e o número de pessoas na sala for grande, então coloca o sistema em potência alta. Se não, se a temperatura estiver quente e o número de pessoas for muito grande na sala, então eu coloco em potência muito alta, etc, etc, etc. Bom, vocês podem imaginar que a gente tem um conjunto bem grande de regras de produção. E para eu não colocar no formato if else aqui, eu vou representar no formato de tabela. Então vamos só olhar nossas variáveis de entrada. Ó, a temperatura pode ser frio, normal, quente, muito quente. O número de pessoas pode ser pequeno, médio, grande e muito grande. E a saída, a potência pode ser muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Beleza? Vou colocar aqui numa tabela, se eu tenho duas variáveis de entrada, uma tabela bidimensional. Por isso que vocês podem imaginar por que eu coloquei só duas variáveis de entrada, né? Então, cadê meu mouse? Num sentido aqui, né, nas colunas, eu vou colocar o número de pessoas, ó, número de pessoas muito pequeno, pequeno, médio, grande, muito grande. E no outro, nas linhas aqui, as temperaturas, ó, né? Lembra das nossas temperaturas lá na função de temperatura? Cadê? Pode estar frio, normal, quente e muito quente. E dentro da tabela, eu vou preencher com valores da minha variável de saída. Minha potência pode ser muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Beleza? Bom, nosso parênteses é que se eu tivesse uma terceira variável de entrada, suponha temperatura externa ou, sei lá, qualquer coisa, né? Podia classificar as trocas de calor, né? Janelas, portas, não sei o quê. Isso teria uma outra dimensão aqui, ó, né? Tá? Partindo daqui, eu teria uma outra dimensão, tá? Então, cada variável de entrada daria uma outra dimensão, e daí eu teria uma tabela tipo, com tridimensional, vou chamar assim, tá bom? Ou eu poderia ter, por exemplo, imagina que ela tivesse 4 valores, tipo frio, normal, quente, muito quente, eu teria essa tabela aqui quando a temperatura externa fosse fria, uma outra tabela um pouquinho aí na frente, né, para a temperatura normal, uma outra tabela desse tamanho aí para temperatura quente, uma outra para muito quente, tá bom? Então cada variável de entrada acrescenta uma dimensão aí. Cada variável de saída me dá uma tabela diferente. Então, essa tabela aqui, ó, que vocês estão vendo, para duas variáveis de entrada, portanto, bidimensional, me dá a saída para potência, que são os valores que eu preenchi aqui na tabela. Se eu tivesse uma segunda variável de saída, eu faria essa mesma tabela aqui e preencheria internamente com os valores da segunda variável de saída. Tá? Não sei se ficou claro. Se não ficou, vocês colocam aqui no chat. Tá bom? Bom, nosso exemplo, portanto, é para duas variáveis de entrada e uma variável de saída, porque, como vocês devem imaginar, dá para a gente enxergar muito melhor e não traz. Se a gente tivesse mais variáveis, traria mais trabalho, mas não traria mais dificuldade lógica, né? A compreensão, enfim, daria a mesma coisa. Tá?
beleza? A técnica seria a mesma. De boa. Uma outra coisa que a gente observa aqui nessa tabela aqui é que a gente... bom, vamos ler primeiro a tabela. Ela faz todas as combinações de regra de produção, né? Que é mais ou menos óbvio, eu não vou ler ela inteira, né? Mas, tipo, se o número de pessoas for muito pequeno e a temperatura for fria, então coloca a potência muito baixa. Se não, se o número de pessoas for muito pequeno e a temperatura for normal, coloca a potência em baixa. Se não, se o número de pessoas for muito pequeno e a temperatura for quente, põe em potência baixa. Se não, se o número de pessoas for muito pequeno e a temperatura for muito quente, coloco em potência média. Se não, C, etc, etc, etc. Tá bom? Então, cada uma dessas posições aqui reflete uma regra de produção. Tá bom? Que eu coloquei dessa forma, representei dessa forma aqui, que eu acho mais visual, ao invés de representar em sequência de ifs, em regras de produção propriamente ditas. Além disso, ela nos dá uma outra visão do sistema, que é uma visão de gradiente. Então, ó, imagina aqui, ó, que aqui nesse centro, aqui, ó, imagina que isso aqui podia ser uma montanha, tá? Essa parte aqui é a parte baixa, e aqui, né, só um segmento da montanha, tá? E aqui a gente vai subindo, 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 e aqui é o topo da montanha, tá? Imagina isso aqui. Então, nessa região aqui, a gente tem uma região de altitude, de gradiente, né? Tipo, faz um corte na montanha. Imagina um corte, né? Por altitude. Que a gente teria uma região de potência muito alta. Um pouquinho mais para baixo, vamos dizer assim, aqui na nossa montanha, eu teria uma região de potência alta. Um pouquinho depois, uma região de potência média. Um pouquinho depois, uma região de potência baixa. E um pouquinho depois, uma região de potência muito baixa. Legal? E o grande trabalho que a gente teria para montar um sistema fuzzy seria ajustar essa tabela aqui. Mas como a gente ajustaria a tabela? Pensando nesses gradientes aqui, tá? Beleza? Que daria mais ou menos o formato da nossa função de controle, tá bom? Então eu podia colocar essa região de potência muito alta, tipo assim, se o número de pessoas, isso é muito afetado pelo número de pessoas. Então, por exemplo, se o número de pessoas for muito grande, aqui, ó, eu podia estender a região de potência muito alta para cá também, ó, tá? Fazer uma região aqui, por exemplo, de potência muito alta, aqui de potência alta, e vou modificando essa tabelinha aqui, tá? Esse é o principal trabalho que a gente teria, é o ajuste dessa tabela, beleza? Uma outra coisa, talvez nem valesse a pena falar, é que se a gente tivesse 10 funções aqui, 10 funções aqui, a gente teria uma tabela 10 por 10 e 100 posições, portanto, aqui, né? Mas para controlar isso, não é tão complicado se a gente pensar na figura da nossa função de controle e nesses gradientes aqui, nessas áreas aqui de gradiente, tá bom? De boa? Bom, é isso. Agora, vamos. Esse é o nosso processo de modelagem. Agora, dado um cenário, né? Lá, daí meu sensor mediu qual a temperatura e qual a quantidade de pessoas. O parênteses antes de falar disso é que fuzzy, por exemplo, se a gente errar, se o sensor, por exemplo, errar um pouquinho a temperatura, eu vou perder um pouquinho a temperatura, tipo, do normal e passar para o quente. Lembra das nossas funções de pertinência lá. Vai diminuir, por exemplo, um pouquinho, só um pouquinho do... Lembra das funções triangulares, né? Cadê? Deixa eu voltar. Por exemplo, se ao invés de eu medir que a temperatura está 22 graus, que seria frio aqui... 22 está aqui. Que seria quente com essa pertinência aqui, e normal com essa pertinência, eu medisse 23, ó, ia ser quente com essa pertinência, uma pequena variação aqui, e normal com essa pertinência, uma pequena variação. Ou seja, variações
nas entradas, pequenas variações nas entradas só vão causar pequenas variações na interpretação das nossas funções de entrada, que, por sua vez, vão causar só pequenas variações na saída. Bom, para verificar isso, vamos... Ah, e outra coisa, se a gente tiver erros também nos sensores, por exemplo, o meu sensor não é catraca, que vai me dar um número de pessoas exato, por exemplo. Pode ser uma câmera que compara uma imagem anterior de sala vazia com a imagem atual e infere o número de pessoas. Ela acha, eu acho que tem, sei lá, 35 pessoas na sala, tá? Pode ser que ela erre, em vez de 35, podia ter 37 ou 34, por exemplo. Mesma coisa, tá? Então, o legal de fuzzy é que ela suporta essas incertezas, enfim, tá? Esses pequenos erros. Então, vamos partir para as nossas decisões de controle. Ou seja, a partir de medições dos nossos sensores, o que o nosso sistema vai fazer. Daí a gente tem alguns cenários. O nosso cenário A é o mais simples, que equivaleria a regras de produção binária, tá? Por exemplo, no cenário A, eu medi a temperatura e a quantidade de pessoas na sala. Podia ser uma medição, podia ser uma estimativa, como a gente falou. E a temperatura está 30 graus e o número de pessoas na sala é 40. Beleza? Vou lá nas nossas funçõezinhas, ver temperatura 30 graus e número de pessoas 40. Temperatura 30 graus, não por coincidência, nosso primeiro exemplo, ela só faz intersecção com uma função, só com a função quente com 100% de certeza. Então, 30 graus está quente com 100% de certeza. E o número de pessoas, que eu não lembro mais qual que era no cenário A, 40 pessoas, também só faz intersecção com uma função, que é um número grande de pessoas na sala. Então, eu tenho um número grande de pessoas na sala com 100% de certeza. E a gente percebe que 40 pessoas aqui não faz intersecção com nenhuma outra função. Então, coloquei aqui no meu rascunho. Temperatura é quente com 100% de certeza, tá? E o número de pessoas é grande com 100% de certeza. Vou lá nas minhas regras de produção. Temperatura é quente, beleza? Então, essa linha. E o número de pessoas é grande, essa coluna aqui. Então, só vai disparar, só vai trigger, né, uma regra de produção, que é essa da temperatura quente e do número de pessoas é grande, que dá, então, se temperatura é quente e o número de pessoas é grande, então eu vou colocar a potência em alta. Só dispara essa regra aqui, beleza? Potência alta. Com quantos por cento eu vou colocar essa potência alta? Isso vezes isso. 100% é 1, né? 1 vezes 1, 1. Ou seja, 100% de certeza que eu vou colocar em potência alta. Vou lá na minha potência. Potência alta, o topo dela está em... O centro do topo dela, melhor, é que aqui é um ponto só, porque ela é triangular, mas poderia não ser, é em 75%, 75%, tá? Então, eu vou colocar, cadê? A potência em 75%. De boa? Entenderam? Ok? Essa é de boa, né? Vamos para a segunda. Segundo cenário nosso. No segundo cenário, a minha temperatura também está em 30 graus, só que entraram mais 5 pessoas na sala. Eu quero saber o que eu vou fazer, o que o sistema vai fazer com essa alteração. Então, temperatura igual a 30 graus, só copiei aqui. Temperatura não mudou, tá? Temperatura interna. Temperatura é quente com 100% de certeza. O número de pessoas agora é 45. Tem 45 pessoas na sala. Então, eu vou lá no número de pessoas, 45 pessoas, está bem aqui no meio, tá? Vou ver que funções eu vou interceptar aqui. Então,
45 pessoas vai ser uma quantidade grande de pessoas, que é essa função preta aqui. Peraí. Vou prolongar para cá, vou ver onde vai dar. Ah, vai dar em 50%, vai dar bem aqui no meio, tá? E vai interceptar também a função vermelha, de número muito grande de pessoas. Vamos continuar para cá. E vai dar também 50%, tá? Ups, tá? Então, ó, aquele é meu cenário, temperatura 30 graus é quente com 100% de certeza, e em é o número de pessoas grande com 50% de certeza e muito grande com 50% de certeza. De boa? Agora, eu vou ver quais regras de produção vão ser disparadas. E já devo imaginar que vão ser disparadas as regras se temperatura é quente e o número de pessoas é grande, e se temperatura é quente e o número de pessoas é muito grande, que são essas duas regrinhas que eu copiei aqui, tá? Que a gente também pode enxergar aqui, ó. Temperatura quente, essa linha, número de pessoas grande, essa coluna, que dá potência alta, ou número de pessoas muito grande, que é essa outra coluna aqui, que dá potência muito alta, tá bom? Então, tá aqui, ó. Se a temperatura é igual a quente, o número de pessoas é igual a grande, então potência é igual a alta. Com que certeza eu vou aplicar isso? Temperatura igual a quente é 100%, número de pessoas é igual a grande 50%, 100 vezes 50%, ou seja, 1 vezes 0,5, 0,5. Então, vou aplicar essa regra com 50%. Tá bom? A outra é, se a temperatura é quente e o número de pessoas é muito grande, então a potência é muito alta. Legal? Que é a última da nossa tabela. E eu vou aplicar essa regra de produção com que certeza? Quente é 100%, muito grande é 50%, 100 vezes 50%, 50%. Tá bom? Então, vai ter potência muito alta com 50%, desculpa, potência alta com 50% e potência muito alta com 50%. Tá? Bom, agora tem uma discussão. Muita gente faz uma média ponderada disso aí. Na minha opinião, não dá muito certo nenhum. Tá? A que é legal para a gente usar é um pouquinho mais complicada de fazer, mas ela vai dar resultados muito legais, que é chamada de técnica do centro de gravidade. Então, vamos usar essa técnica aí, pelo menos no nosso exemplo. Tem umas outras técnicas que falam de usar o mínimo, usar o máximo, tá? Mas eu participava de um grupo de fuzzy. Não era bem um grupo de fuzzy. Tinha alguns colegas meus na pós que trabalhavam com fuzzy. Eu fiz um sistema híbrido que incluía fuzzy. E a conclusão de quem implementava esses sistemas é essa que eu estou passando para vocês, tá? De funções triangulares e de gravidade. Então, vamos tomar a decisão aqui. Então, ó, essas regras que a gente disparou e as conclusões que a gente teve é que a gente vai colocar em potência alta com 50% e potência alta com muito alta com 50%. Vamos dar uma olhada na nossa potência. Ó. Potência alta está aqui e potência muito alta está aqui. Tá? Vou colocar potência alta com 50% e potência muito alta com 50%. Como funcionaria essa técnica do centro de gravidade? Deixa eu ver se tem figura aqui. Tem. Então, ó, só fiz um recorte dessa parte da direita, tá? Ó, potência alta tá aqui, ó, entre 50 e 100, tá? Com centro em 75. E potência muito alta tá aqui, tá? A partir de 75 em 100, tá bom? Então tem um recorte dessa parte só aqui. Vamos dar uma olhada lá. Ó, então, essa é a potência muito alta, tá? Entre 50 e 100%, tá aqui. O topo tá em 75. E a potência muito alta tá aqui, ó, a partir de 75 até 100. De boa? Tá? Então, a gente vai aplicar potência alta com 50% de chance. Ó. 50% está aqui, ó. Podia ser de 0 a 100. É 50%, 50% está aqui. Ó. Vou prolongar
E esse prolongamento vai me definir uma área abaixo dessa linha dos 50%, que eu chamei de A1, tá bom? Essa é a área da potência alta. E em relação à potência muito alta, também vou aplicar potência muito alta com 50%. Então, essa mesma linha dos 50%, e ela vai me determinar uma área abaixo dessa linha aqui, ó, tá? Nessa potência muito alta, nessa função em vermelho, que é essa área que está aqui rachurada, assim, sei lá, na horizontal, que eu chamei de A2, não sei se dá para ler, mas essa área em vermelho eu chamei de A2, beleza? Essa técnica do centro de gravidade me fala assim, ó, essa área A1 vai puxar com que peso? O peso da área, né? O valor da área é 75%. E essa área A2 vai puxar com o peso dela para 100%, que é o centro do topo, né? O topo aqui é 100% e 75%. Então, como é que eu vou calcular a potência? Vai ser 75% vezes área 1, beleza? Área 1 vai puxar para 75% e 100% vezes área 2. Então, 100% vai ser puxado para 100% com o peso da área 2. E para normalizar, divido pela soma das áreas, área 1 mais área 2. Então, assim que eu faço. Vamos calcular a área 1, a área do trapézio aqui, o que era mesmo? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2, né? Deixa eu ver em que ordem que eu coloquei aqui. Então, base maior desse trapézio, ó, vou calcular primeiro a A1, tá? Então, a base maior é essa aqui, ó, 50, né? De 100 menos 50. E a base menor é essa aqui, ó. O legal de fazer triangular é que ela vai ser uma proporcional, né? Com altura 1 seria 0, com altura 0 seria 100%, com altura 0,5 é 50% dessa base aqui. Então, enfim, é só fazer a regrinha de 3 lá. Então, a base maior é 50, a base menor vai ser 25. Então, a base maior é 50, a base menor é 25, vezes a altura é meio, lembram lá, né, que era com 50% de peso, sobre 2. Aí, fazendo a conta, dá essa área aqui. E a área 2, quase a mesma coisa. E a área 2, aqui, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Base maior, 25, a base menor, 12,5, vezes a altura, sobre 2. Aí você calcula lá, vai dar um tanto. Beleza? Aí você substitui as áreas essa área aqui vai jogar para 75%, essa vai para 100%. Então, essa área aqui, vou multiplicar por 75%, essa área aqui eu vou multiplicar por 100% e vou dividir pela soma das áreas, aí vai me dar um número que vai me determinar a potência. Então, essa vai ser a potência do aparelho que o meu sistema vai colocar. A gente se lembra que no caso anterior, no cenário A, eu tinha a mesma temperatura e 40 pessoas. Coloquei em 75%. Chegaram mais 5 pessoas para gerar calor lá na sala. O que o sistema fez? Ele aumentou um pouco a potência para 83%. Na verdade, é esse número aí, eu vou falar 83, tá? 83 e 1/3. Beleza? Entendidos? Sim ou não? Coloca aí no chat. Legal. Bom, então vamos fazer 2 exercícios. Legal, do Léo também. Vamos fazer 2 exercícios. Bom, vocês já viram que o princípio está dado. A gente tem mais 2 cenários. Um cenário onde o número de pessoas tinha sido mantido e a temperatura aumentada. A temperatura, tipo, o aparelho não estava dando conta. Tinha 40 pessoas e a temperatura da sala foi aumentando. Suponho que a temperatura estava 35 graus. O que o sistema vai fazer
quanto a isso. Provavelmente ele deve aumentar a potência, né? E o cenário D, que é o cenário mais difícil, mas com o mesmo princípio, a temperatura está 35 graus e o número de pessoas, 45 pessoas. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e daqui um pouco a gente vê que resultados daria. Vou colocar... Será que eu coloquei? Se eu não coloquei, eu vou colocar esses slides no Canvas área arquivos. Tá? Deixa eu já checar isso aqui. Distribuídos. Arquivos. Não coloquei, vou colocar agora. Fuzzy. Não, mas também, peraí. Não vale olhar os slides depois, tá? Mas eu não vou tirar, não. Todo mundo grandinho, barbado. Eu coloquei a solução depois, né, no slide posterior. Não vou tirar. Tá bom? Vou colocar ele já com tudo. Ué. Tô carregando. Tá carregando lá. Acho que ele é grande, que tem bastante figura, né? Esses slides vai demorar para carregar. Talvez nem dê tempo de fazer pelo menos o cenário D, que é o cenário que dispara 4 regras, tá? E daí... Mas a ideia, ainda que não dê para fazer, ou não dê para fazer o cenário D, vou pedir para vocês fazerem, tá? E depois conferirem com a resolução. Mas vamos tentar fazer, vamos ver. Aqui também tá 20% carregado, mais ou menos, ainda. Nossa, de algoritmo genético. Esse aqui só é mais, sei lá, pobrinha que tem, que eu coloquei, enfim. Bem que isso não faz diferença, não, mas eu coloquei os meus próprios desenhos, meus próprios garranchos aqui. Aí tem os outros que eu já... Aí depois o de sistema de recomendação eu já fiz mais típico, né? Igual, tipo, com só texto, figurinha feita e tal. Depois o de neurais já está mais bonitinho ainda, mas mais ou menos igual normal também. E o de genético já está bonitinho, tem vídeo, tá mais elaboradinho. Mas também vai estar na mesma também, viu? Gente, isso aqui, 1/4 carregados. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse arquivo. 117 MB. Nossa, os que tem vídeo eu vou ter que tirar os vídeos. Não vai carregar, não. Eu tenho 2 GB também. Tem que ver o tamanho. Então talvez tenha... Ih, não vai dar. Enfim. Depois eu tiro os vídeos. Bom, pergunta para vocês sobre Fuzzy. Fuzzy, me parece que eles não tinham visto. Então, assim, tipo, esse nível de complexidade tá bom, tá básico demais. Vocês já viram isso? Acho que não, né? Pelo que eu tinha entendido, eu estou repetindo as aulas da disciplina de IA que eu dou para jogos, tá? Eu estou repetindo para vocês. Lógico que o perfil do curso é diferente, né? E vocês vão ver principalmente em algoritmo genético. O conteúdo é o mesmo, tá? Só que a forma de apresentar talvez seja, sei lá, de genético vocês vão ver que tá quase infantil, assim, mas de boa. Nem tanto, vai. Mas o objetivo
fazer com que eles e vocês, né, consigam enxergar a implementação. Né? E eu acredito que para vocês acabe ficando mais fácil, porque, enfim, né, vocês já passaram por bem mais coisas, né? Não precisa explicar gradiente, essas coisas assim, né? Bom, 2/3. Nossa, eu já vou deixar carregado isso aqui, que senão os outros. Senão, 10 horas para carregar. 3/4. Ah, a gente estava falando dos programas, né, de pós-graduação, daí eu estava vendo saíram as inscrições para o IC agora. Daí eu vi que eles estão com 7 também. Eles passaram para 7 mesmo. Da última vez eles tinham passado para 6, mas eu tava conversando com os professores que eu fiz graduação lá, né? Mas o mestrado, doutorado eu fiz na FES. Daí eu estava conversando com os professores, eles, há um tempo, né, quando eles estavam em 6, que eles estavam usando mais ou menos os mesmos critérios da FEC para deixar defender, né? Então, tipo, algumas pessoas não estavam defendendo e daí eles queriam passar para 7 e passaram. Fiquei super feliz por eles. Então, carregou lá, tá? Se vocês quiserem pegar, é o fuzzy.pptx. Arquivos Canvas. Beleza? Eu coloquei as resoluções. Na outra turma eu passei sem as resoluções, passei as resoluções depois, tá? Mas, vocês já são tudo barbado, engenheiro, né? Estão entrando no último ano já. Daí, aí vocês, cada um sabe o que deve fazer da vida, né? Mas a proposta é fazer, depois olhar lá, só para confirmar se está tudo bem entendido. Às vezes essas coisas podem ser úteis, viu? Na aula de neurais, a gente vai observar um pouco isso, né? Das restrições do uso de redes neurais, né? Que nos últimos poucos anos tem ganhado a mídia sozinho, né? Tipo, toda a IA parece que tem a ver com neurais, mas não dá para resolver tudo. E fora as gambiarras que tem nas arquiteturas. A gente vai fazer uma aula só de neurais, ou duas, talvez. Na segunda-feira a gente vai fazer de... Acho que eu vou fazer de genéticos. E daí depois a gente faz de sistema de recomendação ou de neurais primeiro, depois de sistema de recomendação, alguma coisa assim. Tá? Beleza? Então a proposta agora é fazer e tirar dúvidas dos dois cenários lá. Cenário C, acho que vocês não vão ter dificuldade. E o cenário D, também acho que não. E daí você já vai pensando como seria depois que você faz a continha lá, né? A regrinha de 3 lá no seu programa lá. Nossa, ficou quase trivial. E
Já imaginando o tempo de tomada de decisão, você vai ver que ele é muito rápido. Você vai ter um tempo linear, Big O N, por exemplo, para tomada de decisão, ou Big O 1 para tomada de decisão, tá? Assim, tipo, depende de como você vai implementar, enfim, como é que vai ser. Mas, assim, você vai ter um tempo de resposta muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo baixo. Pensa nas possibilidades, né? Se você tivesse, enfim, mais variáveis de entrada, mais variáveis de saída. Mas depois você programa para um, tá programado para N, né? Oi, Nakamichi, tudo bem? Opa, fala aí, Marcos. Você poderia voltar ao slide, por favor? Porque eu tô tentando abrir aqui, mas eu não tô conseguindo. Acho que é porque tá muito pesado. Aham. Deixa eu ver se eu tenho só figuras, peraí. Não tenho certeza se eu tenho, mas talvez eu tenha. Acho que tem. Ah, devia ter feito isso antes, é bom. Que, não tá, que tava numa outra pasta lá, todo escondidinho, que, enfim, fica só essas coisas. Tem três arquivos agora, então, que é V entrada, V saída, né, das variáveis de entrada, das variáveis de saída, e regras, que são as regras de produção, tá? V entrada, V saída e regras. Ah, beleza, obrigado, Nakamichi. Acho que daí vai ficar mais fácil. Né? Era o que eu tava precisando.
Nakamichi. Oba. Eu acho que eu tô me confundindo aqui. É, É. então, para fazer a função de saída, Aham. a gente tem que pegar a porcentagem, da área do triângulo ou a porcentagem ali do eixo X? A área, a área. A área do Da trapézio, né? Que fica. Tipo aqui, ó, por exemplo, se no exercício no primeiro, né? Que era o AB, no C, eu acho. Eu acho que provavelmente deve dar 50 também aqui. Então ele vai determinar áreas como essas A1 e A2 aqui, ó. hum, Embaixo desse ponto aqui, ó, do meio. Se desse 0,25, ia definir um outro trapézio aqui mais baixinho. A gente ia calcular a área daquele trapéziozinho lá. entendi. E aí Tá? essa porcentagem é referente ao gráfico da não sei, agora me perdi. Da saída, da potência. É, cada regra, tipo aqui, ó, vocês vão ver pelo cenário, né, de entrada, cada uma das variáveis vai ter uma ou duas funções, né? Vai cruzar uma ou duas funções. Se cruzar uma e uma, vai dar uma regra. Se der uma e duas, vai dar duas regras. E se der duas e duas, vai ter quatro regras. Tipo, a primeira com a segunda com a primeira, a segunda com a segunda. Cada uma das regras vai ter uma conclusão de potência baixa, média, alta, muito alta. Então, para cada regra disparada, que pode ser uma, duas ou quatro, vocês vão calcular a área do trapézio. Tá? E daí, aquela área vai ser multiplicada pelo centro dele. Tipo aqui, ó. Se for o trapézio de alta, vai ser multiplicado por 75. Tá? Entendi, entendi. Beleza, obrigado. Qualquer coisa você me fala de novo. Beleza, valeu. Falou.
Bom, moçada, é isso por hoje. Fuzzy, né? Tragam dúvidas na semana que vem. Tentem resolver esse aí, em particular o D de dado. Tá bom? Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda. Aproveitem. Beleza, obrigado, Nakamichi. Falou, Marcos. Bom final de semana. Pra você também. Obrigado. Até. Falou. Até segunda. Para vocês também.